Olá, seja bem-vinda, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. O entrevistado de hoje no Frente a Frente é o secretário de Estado da Educação, Márcio Beltrão. Ele fala sobre projetos e das expectativas para este ano letivo de 2023. Secretário, no seu entendimento, qual é o foco da gestão, dessa gestão e de governo, da sua gestão e de governo também? O que o senhor considera primordial para a ação de governo no campo da educação? E obrigada, mais uma vez, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Gorete, a todos que estão nos vendo nesse momento, a você, telespectadora, a você, telespectador. Justamente isso, um dos maiores problemas da educação do nosso estado fica exatamente na capital de Alagoas, em Maceió. Nós temos aí um déficit de espaço físico, tanto o governo do estado quanto a prefeitura, em oferta de vagas para os alunos. A primeira coisa que tem que fazer é buscar uma solução para aos poucos, poder suprir essa estrutura educacional para que as pessoas tenham acesso à educação de qualidade. Falei qualidade porque é o foco principal desse momento, Nós, o governo Renan Filho, o governo Paulo Dantas fez um grande trabalho em trazer de volta os alunos para a escola. Para isso, colocou o Bolsa Escola 10 à disposição, Vem que dá tempo, que é justamente aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de, na infância e não conseguiram estudar, concluir o ensino médio, voltar para a rede estadual de ensino e aprender. Isso foram criadas várias bolsas e trabalhou no quantitativo. E o momento agora é outro. O momento nós precisamos agora melhorar a qualidade de ensino, melhorar a proeficiência, principalmente em matemática e português. Português primordialmente, porque se você não consegue interpretar de forma correta um texto, você não consegue responder uma questão de matemática, de física, de biologia. Tem compreensão para quase nada. Exatamente. Então, é essa situação que nós estamos trabalhando nesse momento. Inclusive, nós iremos fazer um diagnóstico, principalmente nas escolas que estão ali no CEPA, no primeiro momento, para saber o nível dos alunos, como é que a gente vai iniciar o nosso processo de gradação e gradativamente você conseguir melhorar as notas do SAEB. Alagoas, você tem uma ideia, Gorete, nós temos a cada 100 alunos, apenas 4 conseguem a proeficiência em matemática e em português 23. Então a gente precisa ultrapassar aí a barreira dos 50 em português e pelo menos chegar a 20 a proeficiência em matemática. Essa é a nossa meta nesse primeiro momento. E essa questão da idade série do aluno, essa relação que está fora do padrão, digamos assim, que o senhor colocou, isso abrange cerca de quantos alunos? 1.000 alunos? Muito mais do que isso. Isso não acontece só na rede estadual de ensino. Acontece em todas as redes municipais de ensino de Alagoas e do nosso país. São as oportunidades, às vezes a distância da escola, às vezes violência doméstica dentro de casa e tantos outros problemas dentro da sociedade local e dentro da própria família. Então, às vezes afasta a criança, que muitas das vezes são abusadas, não são olhadas pela sociedade, há uma deficiência na política social local. E a gente, com o sistema que nós queremos implantar, é fazer um monitoramento diário da entrada da criança na escola e da sua saída. E fazer a busca ativa, porque o determinado aluno, vamos dizer, a determinada aluna Gorete, não foi na escola no dia X, e o que foi que aconteceu com ela? Então, nós vamos dotar uma estrutura também com assistentes sociais e, possivelmente, vou procurar os prefeitos para que as secretarias municipais de assistência social elas façam essa busca ativa e procurar qual é a dificuldade que aquela família, que aquela criança tem de estar na sala de aula. Pois bem, essa questão da compatibilização do ensino com o orçamento. Sabe-se que orçamento nunca esteve na medida da necessidade para atacar os problemas, digamos assim, de uma forma mais rápida. O que dizer da questão orçamentária? Primeiro, a peça orçamentária do nosso país, ele é uma instituição, um documento fictício. É uma previsibilidade de arrecadação e uma previsibilidade de despesas. E nem sempre, na sua grande maioria, acontece exatamente aquilo que foi posto no papel. Esse ano é ano de PPA, que é o plano plurianual que os governos estaduais são obrigatórios a fazer para o próximo quadriênio.
E eu acredito que a gente ainda não tem instrumento suficiente para fazer um plano plurianual da forma correta e perfeita até o final dos 4 anos que vem. Claro que nós estamos levantando todas as informações necessárias para que a gente faça um planejamento para e passo, no sentido de gradativamente evoluir no quesito educação, na estrutura das escolas, na oferta de uma boa merenda escolar, de um transporte de qualidade e monitorar todas as deficiências, seja na área de segurança, seja na área do atendimento ao aluno e aos pais de aluno nas nossas escolas. Pois é, a comunidade escolar é esse todo, não é? Ele tem que estar em sintonia, tanto com a ação pedagógica quanto do acompanhamento dos alunos na escola. Eu pergunto, ainda em relação à questão orçamentária, o governo tem essa compreensão de que educação é investimento, não é gasto, não é? A gente já percebe isso na forma, por exemplo, de chegar ao ponto de ter o maior investimento na educação do Estado, na educação básica do Estado. Como isso se traduz em números? Olha, o governo de Alagoas, ele estará inaugurando agora, na próxima sexta-feira, a 30ª creche CRIA. A educação infantil da rede normal de ensino, somente é obrigatório o governo de Alagoas tomar conta da educação infantil indígena, é prioridade do município fazer. Então, o constitucionalmente, governo, não é? Constitucionalmente. Isso está, inclusive, nas prerrogativas do que diz a LDB. Então, a gente sabe o quanto é importante. Como o ensino médio é prerrogativa exclusiva do governo do Estado. Então, o governo do Estado, em regime de colaboração com os municípios, está construindo os prédios, uma creche belíssima, que são as creches CRIA. Serão 200 creches até o final do mandato do governador Paulo Dantas. Esse ano ainda nós queremos concluir 80. Isso vai, de alguma forma, minimizar a questão da falta de composição do aluno estar na idade certa, na hora correta. Quando você começa a educá-lo desde a mais tenra idade, você consegue colocar para o aluno que aquele equipamento é importante para o futuro da vida dele e da sua família. E é isso que a gente deseja que aconteça. Não é fácil fazer educação. Educação, sem sombra de dúvida, é a política pública base de qualquer sociedade. Não tem um advogado, não tem um engenheiro, não tem um psicólogo, não tem um professor sem a educação. Sem contar que é um dos equipamentos e de políticas públicas melhor que combate a violência. Mais eficiente, a desigualdade social também. Mais eficiente. Mais eficiente. Você oportuniza. Hoje eu vi pela manhã, nós acompanhamos a inauguração da nova Uncisal de verdade, um prédio digno, os alunos extremamente eufóricos com a estrutura nova que está na Uncisal. Quero aqui parabenizar o reitor Henrique Costa, a nossa reitora Ilka, a toda a equipe da Uncisal, a todos os servidores e os alunos que estão lá se capacitando para daqui a pouco enfrentar o mercado de trabalho. Pois bem, isso demonstra cuidado também com os alunos do ensino médio que vão fazer a sua entrada no ensino superior, né? E Alagoas tem uma condição boa de universidades, tem a UNEAL, tem a Uncisal, enfim, tem uma condição, mas para isso precisa ampliar, né, o número de vagas também. Exatamente, né? Claro que quando você tem uma estrutura aumentada, melhorada, a quantidade de vagas vai aumentar. Isso, você não tem a menor dúvida que isso vai acontecer. O governador Paulo Dantas, ele tem um carinho especial por essas instituições de nível superior. Ela é o pós-ensino médio. Dizer também que dá importância, eu falei aqui de indicadores muito ruins, mas nós temos na nossa rede estadual um aluno que tirou 9,6 em redação. Nós tivemos o campeão nacional de física, numa escola do governo do estado de Alagoas, da rede estadual de ensino médio. Isso pode estar relacionado à gestão escolar, secretário, porque é o seguinte, a gente fica meio sem entender como as duas escolas que estejam nas mesmas condições, na periferia da cidade, têm resultados tão diferenciados em relação à sua performance de atendimento ao que está na LDB, no ensino propriamente dito. Não tenha dúvida, a educação, eu sempre falo para todo mundo, ela não acontece na sede da Secretaria da Educação.
A Secretaria de Educação é atividade meio para possibilitar uma infraestrutura aprazível, com bons livros, uma boa estrutura física, os servidores estarem recebendo em dia, um salário de alguma forma digno para cada um deles, mas na verdade o segredo da qualidade de ensino está no diretor da escola, na sua equipe de direção, na pessoa que faz os serviços gerais, a boa merendeira, mas acima de tudo no professor que tem um dom de ensinar. Nós temos aqui um fato em Maceió de uma professora de redação que ela é resiliente e ela faz no mínimo por ano 80 redações com seus alunos. E isso faz a diferença no resultado. É aquela pessoa que se dedica, não tem preguiça de dar aula, né? Ama o que faz. Então, isso é da minha época, eu sei que da sua também. Nós tínhamos professores dedicadíssimos, né, ao ensino, tratava a gente como mãe. Nós temos o CEPA como uma referência, né? Exatamente. Uma escola pública. Nós temos ótimos profissionais na rede estadual de ensino, você não tem a menor dúvida disso. O que falta às vezes é a motivação em determinados momentos. Secretário, o senhor falou aí da questão de remuneração salarial dos trabalhadores da educação, porque daí a gente não só inclui o magistério, mas toda a rede, né? Enfim, como está a situação? O ano passado, o governador Paulo Dantas cumpriu um compromisso, foi um aumento, salvo me engano, de 34% no piso, né? E foram para as outras faixas, as letras que coloca dentro do plano de carreira, e foi colocado o ano passado. Já esse ano, o ministro Camilo Santana, ministro da Educação, baixou uma portaria, dando um aumento de 14,04%, salvo me engano, aonde o governador Paulo Dantas atendeu, mas não foi ainda implantado, porque necessita de uma lei autorizativa da Assembleia Legislativa para alterar isso dentro da base. E quero dizer aos servidores, o que o governador Paulo Dantas prometeu vai ser cumprido com data retroativa a janeiro, conforme ele falou em vídeo. Em relação aos monitores, qual é a situação hoje? Os monitores, quando nós assumimos em 2 de janeiro, né, que foi o primeiro dia útil do ano, nós encontramos um contrato sem vigência, devido a um ato governamental, e também ao final do exercício, todos os contratos, eles são extintos praticamente. E houve um imbróglio com relação à questão de pagar o mês de janeiro. Teve monitores que trabalharam e receberam seus salários no mês de janeiro, porque o calendário escolar de algumas escolas foram diferentes das outras. Talvez no momento onde estava faltando o professor e depois conseguiram recompor o quadro dessas determinadas escolas, e esses receberam. Então a gente sabe que para a pessoa poder pagar, a gente precisa ter o trabalho executado e o contrato está vigente. É isso. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o secretário de Estado da Educação de Alagoas, Márcio Beltrão. Ele fala sobre as expectativas para este ano letivo de 2023 e também de toda a gestão da Secretaria de Estado. Secretário, falemos sobre a propaganda que o governo anuncia de que foi feito o maior investimento da história na educação. E aí há programas e projetos que legitimam essa afirmação. O Escola 10 é um deles? Não tenha dúvida disso, é um alto investimento que o governo do Estado ele garante aos alunos que estão matriculados na rede estadual de ensino. Primeiro,
com bolsa permanência. E ao final da conclusão do ensino médio, do terceiro ano científico, esse científico, eu sou da época do científico ainda. Nós somos. Muitos de vocês aí são, que estão nos vendo nesse momento. Mas do ensino médio, recebem uma bolsa de R$2.000. Isso, somente o Bolsa Conclusão, dá um valor de R$240 milhões por ano. Sem contar o que se paga no Bolsa Permanência. E que agora, esse ano agora de 2023, o governador Paulo Dantas anunciou o aumento do valor para os alunos que estarão matriculados nas escolas de tempo integral, sai de um valor de R$100 para R$150. Então isso aumenta ainda mais o investimento. Sem contar os programas Vem Que Dá Tempo, que é aquele que vai buscar aquele aluno que saiu da rede de ensino há pelo menos 2 anos, sem estar matriculado em nenhuma rede de ensino, ele volta e tem um incentivo de R$500 para poder retornar para a rede de ensino do Estado. O Bolsa Escola 10, ele tem 3 categorias de bolsas, né? Como se divide essas categorias? São 2, né? São Permanência 2. E conclusão. E conclusão. O Vem Que Dá Tempo é você incentiva o aluno que está fora da sala de aula. Série. Está fora da idade séria também. Esses alunos, na sua grande maioria, vão para fazer a educação de jovens e adultos, né, devido já a uma idade já um pouco mais avançada, mas ao concluir também o ensino médio, após passar nas provas que realizou, ele também recebe um Bolsa Conclusão de R$2.000, cada um deles. Com relação ao plano de cargos e carreiras dos servidores, o que é que se pode dizer? Eu não conheço muito porque foi concretizado em um momento anterior, né, com muita profundidade. Eu tive muitos desafios nesses primeiros dias à frente da secretaria, principalmente no quesito gestão. A gente precisa, conforme aqui eu falei anteriormente, nos preocupar muito com a qualidade de ensino. Para ter qualidade de ensino, eu preciso fazer algumas correções, principalmente pedagógicas, mas, acima de tudo, estruturar as escolas de bons espaços para que isso aconteça. Isso interfere na qualidade de ensino e na absorção que o aluno vai ter, estando num ambiente mais propício, né? Se você não tiver uma merenda escolar, uma boa capacidade de consumo de calorias, você tiver com a sala sem climatização e o calor infernal dentro da sala de aula, um ambiente, às vezes, focado em violência no entorno. Então, tudo isso são preocupações do governo do Estado, tentar minimizar esses problemas, maximizar as soluções e dar um ambiente propício para o aprendizado do aluno dentro da rede. Quando eu falei no PCC, porque a informação de que Alagoas está entre os 5 estados do Brasil com maior salário para professor. Não, isso é verdade, mas você perguntou com detalhes, eu não sabia falar. A progressão também de servidores é uma realidade, não é? Nós estamos ainda contratando sistema de informática, né, para poder fazer a questão da avaliação e desempenho, que desde o ano de 2021 é lei. 2021 ou foi 2018, uma coisa assim. É lei você todos os anos fazer avaliação de desempenho de servidor por servidor. Como o nosso sistema ele não atende esse processo, nós estamos em busca de um sistema que faça de forma automática, de acordo com as informações ali colocadas pelas escolas, e faça a evolução da avaliação e desempenho de cada servidor, efetivamente. Essa função professor-mentor faz parte da inovação para a aprendizagem? Professor-mentor foi criado justamente para fazer a mentoria daqueles alunos que estavam inseridos dentro do Bolsa Escola 10. Uma delas era fazer a frequência escolar dos alunos, né, e em alguns poucos casos dar uma aula de reforço para determinados alunos que estavam com dificuldade de aprendizagem. Nós falamos, o senhor citou a questão da merenda escolar, que é um item indispensável na aprendizagem dos alunos e sobretudo das crianças, né, menores, menos idade. Mas eu pergunto como está a distribuição da merenda. A merenda que se oferece aos alunos, ela é comprada, digamos, aqui mesmo no estado? O que acontece com a merenda escolar? Eu acredito, desde o século passado, né, no governo Ronaldo Lessa, que ela é descentralizada. O governo passa o recurso para a escola e os diretores escolares e o conselho escolar, eles compram a merenda, principalmente no comércio local. No comércio local, né? E o que é que aconteceu isso ao longo do tempo? Ao longo do tempo, o TCU, a CGU, identificou diversas irregularidades,
né, no quesito da forma de compra. A melhor forma de compra seria descentralizada, mas é necessário que se faça licitação. E não tem comissão permanente de licitação nas escolas, como também não tem na Secretaria Estadual de Educação. Tinha um TAC assinado pelo ex-secretário Luciano Barbosa de 2019, se comprometendo a regularizar a situação. Eu tive com a procuradora Sâmia, que havia uma das exigências do MPF para que a Procuradoria capacitasse os servidores nas escolas. Ela disse que é impossível isso acontecer. Você não consegue capacitar as pessoas para ser pregoeiro, para entender de direito, de contabilidade. Pessoas que estudaram para dar aula de matemática, de física, de história. Exatamente. Então, não é o objeto da escola fazer processo de licitação. Então, para corrigir isso, nós imediatamente procuramos a ANGESP, que é o órgão que faz as licitações no Estado. Publicamos já uma licitação de forma emergencial e, ao mesmo tempo, a licitação permanente, que ela demora mais tempo do que a emergencial. E, nesse primeiro momento, nós repassamos os recursos para a escola até regularizar a situação da compra da merenda escolar na rede estadual. E a merenda escolar, ela, digamos assim, ela privilegia, no caso de hortaliças, a agricultura familiar? Inclusive, Gorete, eu nem passei ainda isso para a imprensa. Nós estamos para implantar nas escolas onde tem espaços vazios, que não estão sendo utilizados, fazer hortas escolar. Maravilha. Então, eu fiz isso quando fui prefeito em Penedo, né? Inclusive coloquei uma padaria dentro da sede da Secretaria de Educação do município, e isso deu uma resolutividade muito grande. Claro que o Estado tem uma dimensão geográfica muito maior. E aí seria necessário a gente colocar várias padarias espalhadas por cada região nas GERES regionais. Isso me faz lembrar a época do Premem. Você, lá no CEPA. Não era nascido nessa época, não, Gorete. Porque é uma experiência educacional maravilhosa em que você tinha no turno normal as matérias, além de francês e inglês, e no contraturno, educação para o lar, comercial, industrial. Tudo preparava-se o aluno para a vida, na verdade. Exatamente. Uma pena, isso foi na década de 70 e não, 80 e não. Aí continua. Ficou pelo caminho, né? Mas só que agora tem o novo ensino médio, né? Você pode agregar a grade curricular do aluno, inclusive é uma matrícula diferente da normal, para ele, no turno, ele fazer o estudo corriqueiramente, que já acontece há muitos anos, e no contraturno fazer um curso profissionalizante. E quando ele sair do ensino médio, está preparado já de forma direta para o mercado de trabalho. A questão do transporte escolar, que em gestões passadas sempre apresentava problema de qualidade do veículo, falta de combustível, enfim. Como está hoje a questão do transporte escolar? Quero aqui, primeiramente, agradecer aos 99 prefeitos que são parceiros em regime de colaboração com o governo de Alagoas, que realizam o transporte. A Secretaria de Educação faz o pagamento das despesas que acontecem em cada município e estamos apenas com 3 ainda que não vieram ainda fazer essa adesão. Pode-se dizer? Pode, Arapiraca, Maceió e Rio Largo. Qual a justificativa para não... Não sei, ainda não conversei com os prefeitos, mas vou tentar convencê-los a fazer. Quem sabe através da AMA, né? A gente tem uma ligação muito grande com a AMA, fiz muito parte da AMA por 3 mandatos. Conecta Professor. O que vem a ser esse? É um projeto, um programa? É um computador que você dá ao professor para ele fazer a organização e o planejamento de aula, né? E ele poder apresentar aos alunos naquelas salas que tem tecnologia para isso, de forma tecnológica. Ou melhor, ele ilustra, tem a possibilidade de ilustrar melhor a aula que ele está ministrando. E hoje a meninada, ela gosta muito disso, né? Não, ela está super... Menino de 1 ano mexe melhor no telefone do que eu, viu? É verdade. Equipa Escola. O senhor falou no início dessa entrevista, a preocupação do governo em dar umas condições melhores, né? A ambiência da sala de aula. O que se pode dizer sobre isso? Material tecnológico, carteiras escolares de boa qualidade, ar-condicionado, tudo aquilo que levar conforto ao aluno e ao profissional que trabalha naquela determinada localidade. Secretário, o senhor falou sobre a creches CRIA, e essa condição de o Estado fazer algo que está na competência constitucional dos municípios,
na questão da educação. O que se pode esperar no futuro para que aconteça realmente, né, a fusão Estado e municípios na construção de novas creches? Porque o Estado está fazendo a sua parte, que nem sua é, digamos assim, constitucionalmente falando, mas é importante que os municípios se envolvam na construção de creches, porque a demanda é sempre maior que a oferta. Não tenha dúvida disso. É uma política que não é fácil. Fazer educação infantil é muito cara, é mais cara do que você fazer a educação do 1º ao 9º ano, que é o Fundamental 1 e o Fundamental 2. E aí as prefeituras, às vezes, elas não conseguem financeiramente se dotar de recurso suficiente para construir a escola e mantê-las funcionando de forma efetiva. Então, a maioria dos prefeitos tomam a decisão de ficar ali esperando, talvez, um suporte do governo do estado ou até mesmo da União. A União passou um tempo aí construindo muita creche. Inclusive, em Penedo, a gente construiu no mínimo 2 ou 3 creches provenientes do recurso do FNDE. Só sabe a necessidade de uma creche nessas condições que estão sendo construídas quem depende da creche. Primeiro, a mãe que quer trabalhar. Exatamente. Dá oportunidade à mãe do lar ir para o mercado de trabalho. Segundo, colocar a criança na idade certa dentro da escola. Se sociabilizar com as outras crianças, aprender rotina de higiene, começar a ler as primeiras letras. Ficar longe da vulnerabilidade, né? A escola é um ambiente de proteção daquelas crianças. E isso é fundamental que aconteça verdadeiramente. Minha Escola Nova. O que seria esse projeto para manutenção e construção de escolas? Qual é a defasagem existente no Estado para cobrir a necessidade da demanda de alunos? O Estado, a defasagem maior, Gorete, é mais aqui na capital mesmo, né? Nós temos espaço propício e de oferta para catalisar todas aquelas pessoas, aqueles jovens que estão fora da sala de aula e não conseguiram adentrar a rede de ensino. Eu estou buscando prédios para alugar, né, tentando ver principalmente nas áreas onde há realmente um déficit enorme, na parte alta de Maceió, na região norte de Maceió, ali na cidade universitária. Mandei buscar prédios que tenham a condição propícia para colocar salas de aula à disposição dessas pessoas. É que inicialmente não teria nenhuma reforma, são prédios, poderia até ter reformas para adequar à necessidade educacional. Pode, a reforma é justamente nos prédios que são hoje pertencentes ao governo do estado. São 312 escolas que o estado tem em todo o território alagoano. Nós, nesse momento, estamos fazendo a reforma de 30 escolas ao mesmo tempo. Quando nós vimos a situação periclitante das escolas, a gente imediatamente... São mais comuns, secretário? A infiltração, às vezes o telhado está com problema, não se faz uma manutenção no tempo adequado. Mas isso é uma questão de gestão escolar também, não é? Também, nesses casos, sim, né? Que são coisas mínimas, uma telha que está ali afastada, você não colocou uma pessoa para fazer a reposição, né? Às vezes um problema elétrico na escola, que isso pode causar um acidente e virar um óbito de uma criança, de um jovem, até mesmo de um professor. Então, a gente tem essas preocupações. As escolas, ela tem hoje o PDDE, tem o Rumo às Aulas e tem um outro programa que me faltou o nome aqui, que são muitos programas, que angariam recursos para as escolas, para custeio e para recursos de capital, que é justamente onde você pode fazer a intervenção de reforma. Com a independência... Independência escolar. Com a independência da gestão democrática. Exatamente, claro que são valores... uma certa autonomia, né, valores que, de alguma forma, não infligem o atendimento da lei de licitação e contratos. Perfeito. Vamos agora para o nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto estaremos de volta. Até já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes.
A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o secretário de Estado da Educação de Alagoas, Márcios Beltrão. Secretário, falemos sobre se qualifica educação e educação para o emprego. O que representa isso na vida de um aluno que está no ensino médio, na conclusão do ensino médio? Conforme falei aqui anteriormente, um aluno em um turno dentro da escola de tempo integral vai estudar as matérias, as disciplinas que ele escolher, né? Que ele quer ir para as ciências, ele vai para a matemática. E no contraturno ele escolher um curso profissionalizante que ele, de alguma forma, tenha aptidão, que ele sinta que tem dom para poder estar naquela determinada forma de capacitação e preparar ele para o mercado de trabalho. É verdade que alguns projetos desenvolvidos aqui pela Secretaria de Estado da Educação motivou, digamos assim, ao presidente Lula de se informar mais em nível do Ministério da Educação para aplicar em nível nacional? Exatamente. Logo quando iniciou o governo Lula, né, o ex-governador Renan Filho foi convidado a ser ministro dos Transportes e deve ter conversado com o Camilo Santana, que era também governador na época, lá do Ceará, que é um dos estados que tem melhor desempenho em termos de qualidade de ensino no nosso país. Isso nasceu lá em Sobral, uma cidade do interior do estado. E o presidente Lula mandou avaliar a possibilidade de que dentro de todo o território nacional o governo federal pudesse dar um suporte para poder fazer a volta dos alunos que não estão na rede de ensino, possam voltar a cursar os cursos que eles precisam para estar dentro do mercado de trabalho. A chamada evasão escolar combater a evasão escolar. Né? Porque o aluno que está na rede pública, no ensino médio, ele tem que vislumbrar alguma coisa além do chamado vestibular que ele vai fazer, né? Porque se ele não se dá bem num momento como esse, ele tem uma alternativa. Exatamente. Profissional. E às vezes ele não tem condição de estar cursando a universidade. Por exemplo, quem mora aqui no Vegel do Lago, para ir para a Universidade Federal lá em cima, já praticamente em Rio Lago, ele vai ter condições de poder chegar lá? Então, essas distâncias, às vezes, quando você mora muito distante das escolas, até mesmo do posto de saúde, você deixa de fazer determinadas situações pela distância e pela falta de você ter o recurso para poder pagar aquela determinada passagem para você ir e poder voltar para sua casa. Bem, em relação hoje, o que diz respeito à gestão escolar, pode-se dizer que o desempenho das escolas, independentemente da situação em que ela está inserida, de periferia, de dificuldades, é salutar? É salutar, porque a equipe que está na escola, ela vai trabalhar no ritmo do que o que a secretaria proporciona a ela. Então, a nossa ideia é a gente estar mais próximo da escola. Nós estamos vendo processos de capacitação para aqueles professores que têm o interesse de serem gestores escolar, né? Pessoas que possam ser coordenadores pedagógicos dentro da escola. Isso tudo a gente vai colocar à disposição de quem tiver interesse, e isso é fundamental. Quando você instrumentaliza e dá condições àquelas pessoas que amam o que fazem, eu não tenho dúvida que as pessoas vão cair de cabeça dentro disso. É porque a motivação é elevada, né? Vamos dar certificado, reconhecido, né? Então a gente tem que trabalhar de forma séria. Jornada pedagógica, que antes de começar o ano letivo, todos os anos é assim, né? As escolas elaboram a sua jornada pedagógica. Quais são as experiências que os professores, na verdade, colocam nessas jornadas pedagógicas? As falhas que aconteceram no passado e as possibilidades de corrigir aquelas falhas que aconteceram no passado, aplicando determinadas estratégias pedagógicas na sua rede de ensino, na sua escola, onde os alunos estão matriculados.
Os alunos têm essa consciência do que está sendo discutido, secretária? Não, até porque a jornada pedagógica ela acontece entre os profissionais, né? Então, os profissionais discutem entre si, trocam experiências, né? Exitosas e não exitosas, e com essas trocas de experiências você consegue formatar um produto cada vez melhor para ofertar aos alunos. Alagoas e todo o país, né, viveram, tanto Alagoas como o restante dos estados, viveram situações muito difíceis com a pandemia, impossibilitando o ensino tradicional. O que dizer de Alagoas nesse sentido? Conseguiu enfrentar a pandemia e sem, digamos assim, assumir uma dívida maior do que se previa com a volta às aulas? Esse efeito não aconteceu somente em Alagoas, aconteceu no Brasil e no mundo todo, né? É inevitável que a pandemia ela deixou praticamente as famílias trancadas dentro de casa por quase um ano. Então, a falta de convivência, né, com os colegas na escola, com a escola, com os professores, com as trocas de experiência, isso causou um dano psicológico terrível de muitos jovens por aí, que fizeram, quem fez tratamento psicológico, foi ao psiquiatra, né? E isso também, de alguma forma, interferiu de forma direta na qualidade de aprendizado dentro da escola. Na sua volta, houve uma perca de rendimento, né? Porque você assistir aula online não é a mesma coisa de você estar ali na frente do professor, onde um colega seu tira uma dúvida e aquela dúvida também era sua, mas você tinha vergonha de perguntar ao professor. Então, essa interatividade entre os alunos e o profissional que está ali na frente, passando os seus conhecimentos, ela é fundamental para a sociedade. Sociedade é o quê? É um aglomerado de pessoas que vivem numa determinada sociedade. E aquela sociedade escolar ali é fundamental para que haja verdadeiramente o aprendizado dos alunos. Educação é uma ação transformadora, não é, secretário? E nesse sentido, nós temos uma instituição chamada Conselho Estadual de Educação. Como tem se dado as relações da secretaria com o Conselho? A nossa presidente Vidinha é um amor de pessoa, nunca vi não. Tem dom para aquilo, viu? Tive com ela hoje pela manhã, ela foi também para o evento lá da Uncisal, né? Esteve comigo, juntamente com a parte da diretoria, conversando a respeito das dificuldades que o Conselho enfrenta nesse momento. Nós estamos buscando as soluções necessárias. O Conselho, até um tempo atrás, não estava sem sede. Já foi resolvida essa questão do Conselho? Está sendo resolvida a situação da sede do Conselho. Eles estavam alojados ali no Norcon e estamos vendo a renovação do contrato que foi expirado no final do ano passado, conforme também aconteceu com os monitores. Bem, com relação ainda às condições, as melhores condições, e aí a gente volta para o orçamento. O orçamento, eu costumo dizer que nunca ele é adequado à realidade. É um pé 38 que está vestido no 36, né? 36. É bem apertado. Né? Exatamente. Mas dentro dessa realidade, o que é que se pode dizer das expectativas para este ano? Não, quero dizer a você, Gorete, e a todo mundo que está nos vendo nesse momento, que eu já tenho aí uma certa experiência em gestão pública, né? Eu trabalho com planejamento. Não consegui ainda realizar, porque ainda está vindo informações devido ao fato de não ter uma tecnologia adequada instalada dentro da Secretaria da Educação. Mas a partir do momento que a gente tiver todas as informações, o nosso planejamento vai ser cumprido até o final do ano de forma exemplar, para que a gente não possa, de alguma forma, fazer com que aquilo que a gente disse que vai acontecer não acontecer. Então, tudo aquilo que a gente vai... Cria-se uma expectativa e ela tem que ser, não é? Tem que ser dada a devida realização, não é? Por exemplo, nós temos prova SAEB esse ano, né? Que é a prova de matemática e português, que contam para os índices de qualidade de ensino. Então, é um dos focos que nós vamos realizar. Então, a nossa ideia, nós ainda estamos construindo isso, vou apresentar ainda ao governador, a gente dá prêmios às escolas por GERE. Foi criada mais... Não é? Incentivar os melhores. E não só é o professor, é a equipe toda que a gente quer premiar. Não é premiar a escola, é premiar o profissional em si, que é aquele que está se dedicando, está deixando a sua família em casa para cuidar dos alunos que estão na rede estadual de ensino. Então, é justamente nesse sentido
E para eu ter esse projeto pronto, eu tenho que ver quanto é que vai ser arrecadado durante o ano, né? Nós temos aí uma participação no orçamento do Estado, não somente o Estado de Alagoas, mas todos os municípios e todos os outros estados, de 25% de toda a receita corrente líquida, e em cima desses números, que eu acho que ele vai estar muito mais próximo lá na metade do ano, quando o orçamento começar a andar, se fala numa reforma tributária que está tramitando em Brasília, isso pode interferir também, positivamente ou negativamente, a gente não sabe até que ponto, mas eu acredito que esse ano já acontece dessa forma, e eu espero convencer o governador que a gente possa premiar as escolas, as melhores escolas por GERE do nosso estado. Nada melhor do que uma premiação de reconhecimento. Por meritocracia. Por meritocracia, exatamente. Isso é algo importantíssimo, sobretudo na alçada pública, digamos assim. Como a gente é criado em casa, né? Às vezes o pai não tem uma condição muito boa, aí você tem 2 filhos. Né? Aí teve um que passou de ano pro outro levou pau. Quem é que merece ganhar um prêmio melhor? Aí você tem que dar para quem realmente foi, porque o outro, no outro ano, vai querer superar o irmão. Então, eu acho que é uma competição, na minha visão, salutar, né? Extremamente, vamos dizer assim, motivacional para as equipes das escolas, né? Como se fosse um jogo defendendo um estado de Alagoas cada vez melhor. Em relação à estrutura, melhor dizendo, da Secretaria de Estado da Educação, que nos últimos anos passou, saiu de um prédio que estava decadente, não se reconstruiu um ambiente próprio, feita apenas uma adequação lá no CEPA. Alguma perspectiva da Secretaria ter um futuro, um ambiente só dela? É isso que a gente está correndo atrás. São áreas que são difíceis de encontrar em Maceió, prédios que de alguma forma possa ser capaz. O CEPA está com aquele problema da perfuração do solo, né, por parte da exploração do salgema. E isso tem algumas escolas que estão com rachaduras, inclusive estão fechadas. Nós iremos nos reunir na próxima semana com o pessoal da Braskem. A nossa ideia não é nem construir a sede da secretaria, com essa recomposição das percas, mas construir escolas na parte alta de Maceió. Um CEPinha lá em cima do Benito Bentes, né? E eu pedi ao pessoal da Braskem para poder isso se concretizar, para que aqueles alunos que moram lá em cima não precisem vir para o CEPA numa distância tão grande. Exatamente. Eles vêm cansados e voltam cansados, e isso interfere no aprendizado. Perdido, não é? Exatamente. É um tempo perdido. E a questão da Braskem, que se resolva de uma melhor forma, né? Porque com relação aos moradores, a relação não tem sido muito boa. Não tem, né? É porque não é só o valor venal do imóvel que a pessoa morava, tem um valor sentimental ali. Às vezes a vida da pessoa toda foi ali, os seus avós nasceram ali, os seus pais ali ficaram, os filhos já nasceram, já vêm os netos. Então você cria um sentimento local de pertencimento àquela determinada sociedade, e do dia para a noite você é obrigado a sair daquilo que você conheceu a vida toda, que criou amor pelaquela localidade devido a um fator de exploração comercial. Pois é, na verdade a Braskem criou o problema, definiu o valor dos imóveis e está tudo aí. É somente a justiça que pode resolver esse imbróglio. Exatamente. Secretário, estamos no minuto final, infelizmente, da nossa entrevista, e eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações que achar necessárias. Quero primeiramente agradecer, Gorete, a você que toca esse programa frente a frente, né, e dizer que é uma satisfação muito grande de poder conversar com você, alagoana, você alagoano. Nós estamos ainda apenas no início, nós não completamos ainda 2 meses de gestão à frente da educação, mas estamos construindo um planejamento que de alguma forma poderá fazer uma grande diferença na vida das pessoas, principalmente daqueles alunos que querem aprender, que querem usar do aprendizado uma profissão e se colocar no mercado de trabalho para ele ter para si uma renda aprazível e poder também ajudar as suas famílias. Um forte abraço a vocês e que Deus abençoe a toda a nossa Alagoas. Assim seja. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade, secretário. Obrigado a você, Gorete. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui,
Frente a Frente, também com você.